Aviso para os adventistas do sétimo dia sobre a Copa 2018. O futebol dentro da igreja, assistir a Copa 2018, não é para um crente que está esperando ser trasladado sem ver a morte ou esperando a segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, irmãos que assistirão a Copa 2018 não estão se preparando para receber o selo do Deus vivo, mas sim para receber o selo da besta. Pois a profecia diz que aqueles que passo a passo se conformam com os costumes mundanos, praticam os costumes mundanos, receberão a marca da besta em vez de receber o selo de Deus. Então, um alerta: os adventistas que não se converterem, os adventistas que assistirem à Copa 2018 estão cometendo um grande pecado. Toma cuidado, que futebol, Copa 2018, qualquer tipo de futebol é pecado. E o crente não pode participar destas coisas. É mundanismo. Que amizade tem o mundo com Cristo? Que amizade tem as coisas mundanas com as coisas santas? Irmãos, vamos ser crentes de verdade. Vamos abandonar o mundo. Pensa na emoção da vida eterna, não é na emoção de uma bola. Pensa na emoção você estar numa cidade de ouro. Não é uma emoção você dar um grito: Brasil! É isso que é fanatismo. Ao mesmo tempo está sendo crente e amando a coisa do mundo. É isso aí que é fanatismo, hipocrisia. Seja crente de verdade. Vamos abandonar as coisas do mundo. Para isso eu vou deixar uns vídeos dos irmãos aqui para falar mais sobre esse assunto, mais bem explicado, para você entender melhor sobre o que significa jogo dentro da igreja ou fora da igreja. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Então, página 157, o segundo parágrafo, que diz: não vem longe o tempo em que toda alma será provada, ser-nos-á imposta a observância do falso dia de descanso. Ela diz mais: o conflito se travará entre os mandamentos de Deus e os dos homens. Aqueles que passo a passo cederam às exigências mundanas, conformando-se com os costumes do mundo, submeter-se-ão então às autoridades, de preferência a sujeitar-se ao escárnio, ao insulto e ameaça, prisão e morte. Então, olha, vamos analisar bem um texto. Ellen G. White diz que aqueles que hoje estão sendo mundanos, estão abraçando o mundo, estão se sujeitando ao mundo, então, quando sair a lei dominical, eles não vão querer passar por insultos, ameaças, prisão e morte. Então, eles serão primeiros a abraçar a lei dominical. Então, de acordo com essa profecia, não serão poucos os adventistas que irão apoiar a lei dominical. E a profecia mostra que somente uma minoria insignificante e não irão se prostrar perante a imagem da besta. Aqueles 3 hebreus apontava para quem? Para o remanescente dos últimos dias, que não irá se prostrar da lei dominical do papado. E Ellen G. White diz que aqueles que hoje estão se unindo ao mundo, se vestindo como mundano, comendo feito mundano, certo? Indo para os banhos mundanos, indo para os recreios mundanos, ouvindo as músicas mundanas, cantando música mundana, com o nome de cristã.
serão os primeiros a abraçar a lei dominical. Certo? Ela disse aqueles que passo a passo, se sujeitam ao mundo e irão abraçar a lei dominical. O sinal da besta ser-nos apresentado com insistência. Ela diz, os que passo a passo se têm rendido às exigências mundanas, olha só, e se conformado a mundanos costumes, não acharão difícil submeter-se aos poderes existentes, em vez de se sujeitarem à prisão, ao insulto, ameaças e prisão e morte. Então, aqueles que hoje estão se amoldando ao modelo mundano, aqueles que hoje estão nos campos de futebol, fazendo quadra do lado de nossas igrejas, praticando os esportes do qual a gente viu o diabo batendo palmo no meio do campo, eles serão os primeiros a abraçar a lei dominical. Aqueles que hoje estão sendo mundanos, nossas irmãs estão buscando o mundo, serão os primeiros a receber a marca da besta. Hoje vamos falar de jogos competitivos, uma arma mortal e um ídolo disfarçado. Existem possibilidades de defender ideias, assuntos completamente antagônicos usando a Bíblia, a palavra de Deus. Eu vou fazer um exemplo aqui agora. Vou defender uma ideia e depois vou defender outra completamente diferente, de forma até coerente, com evidências bíblicas. No minuto que se segue, você é um extremista, um fanático. Vamos aí a Mateus 25, 33 e 34. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Lendo o contexto, vemos que as ovelhas são as pessoas justas e os bodes os injustos. No verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, 20 benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Vemos aí que devemos estar à direita. A que lado devemos estar? À direita. Não devemos estar à esquerda, muito menos no meio termo ali. Muitos acreditam que devemos estar no meio termo. Não, Deus não está feliz com quem está no meio termo. Podemos confirmar isso em Apocalipse. Apocalipse 3 e 16, lá diz o seguinte: porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quando você vomita uma coisa boa, você não vomita uma coisa que faz mal, vomita algo ruim. Então, Cristo está para vomitar os mornos, os equilibrados, que se dizem equilibrados, né? Que acha que não pode ser muito justo, que critica de perfeccionismo, de santidade. Tem gente até que comenta que aquela pessoa é muito santa, deveria até cometer um pecadinho de vez em quando para não se sentir tão santo. Imagina que absurdo, Deus não está feliz com isso. Devemos ser extremamente corretos, estar sempre do lado direito. Agora vamos defender o outro lado. O outro lado geralmente são pessoas desleixadas que defendem, né? Geralmente são pessoas desleixadas. E no minuto que se segue eu vou ser aí um desleixado. Em Josué 23 e verso 6, lá traz o seguinte: esforçai-vos muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Olha só, não devemos ir nem para a direita, nem para a esquerda, nem ser muito justo demais, santarrão, e nem muito pecador demais. Devemos ter um equilíbrio, devemos ir na direção certa, em linha reta, né? E pessoas que tem vegetarianos que vivem criticando os não vegetarianos, deveriam até comer carne uma vez por mês para não se sentir tão santo. Vamos ver lá, o homem mais sábio foi Salomão. Ele confirma com o seu conselho de que a gente tem que ter equilíbrio em nossas atitudes, em nossas ações. Lá ele fala: não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira-te o teu pé do mal. A pessoa que é muito santa, é muito pecadora, ela está de um lado só. Não pode ficar de um lado só. Nós devemos estar sempre centralizados em Cristo.
Devemos sempre ter equilíbrio em nossas atitudes. A Bíblia se contradiz? Defendemos duas ideias completamente diferentes usando a palavra de Deus. Como entender a visão correta? Primeiro devemos estudar a Bíblia e apresentar a Bíblia, né, de forma imparcial. Ambos os assuntos, se nós analisarmos a fundo, as pessoas falam corretamente, com evidências bíblicas, mas falam de forma parcial. Falando de forma parcial, você não vai ao cerne do assunto, né? Porque Deus, através dos seus profetas, inspirou ele a enviou correções para as pessoas desleixadas. Contrapartida também existe na palavra de Deus correções para as pessoas fanáticas. Então, quando um desleixado está lendo a Bíblia e ele lê aquelas correções para ele, o que ele faz? Vista grossa, não presta muita atenção, né? Quando a correção é para os outros, né, para os fanáticos, aí ele, né, marca, aí ele posta, prega sobre aquilo, coloca aquilo na mente porque está corrigindo os outros e não a ele. Contrapartida, os fanáticos fazem o mesmo. Quando existem advertências corrigindo as atitudes dele, faz vista grossa. Quando é corrigindo a atitude do próximo, ele marca, ele anota e não muda. Agora, o que acontece? É preciso analisar tempo e circunstância em todas as mensagens bíblicas, porque os preceitos e regras nem sempre são eternos. Eles estão limitados ao tempo e à circunstância. Mas existe uma coisa que é eterno: os preceitos divinos. Os preceitos divinos são eternos. Atrás de cada regra, de cada preceito, existe um preceito divino, existe um princípio divino. Veio aqui à minha mente, eu vou falar sobre o preceito da circuncisão. Acredito que existem melhores, mas é o que eu pude compartilhar com vocês agora. Refere-se a um princípio de preservação da vida, com boa saúde. A circuncisão, a fundo, é isso. E o que acontece? Na época dos apóstolos, nas épocas de Cristo, era possível a pessoa fazer uma reforma de saúde sem abster-se de alimento cárneo, né? Hoje não. Então o que acontece? Na época o preceito era outro, hoje o preceito é outro, mas o princípio é o mesmo. Ambos, para ter boa saúde, devemos obedecer a Deus. Hoje não é necessário mais circuncidar-se, mas é necessário abster-se de alimentos cárneo, porque é a maior fonte de contaminação de doenças. Isso eu não falo só religiosamente. Uma pessoa não religiosa, até ateu, que entende que o estômago não é um tambor de lixo, tem que ter cuidado com a saúde, ele é um vegetariano. Nós sabemos muito bem disso. Agora, voltando ao texto com uma visão mais ampla, sem parcialidades, vamos entender que os textos falam de assuntos diferentes. Em Mateus 25, 33 e 34 e Apocalipse 3 e 16, nos diz que entre justos e injustos, devemos, com o poder de Deus, estar do lado dos justos. Não existe meio termo. Em ser justo e ser injusto, devemos ser justos. A Bíblia é clara com isso. Pessoas que às vezes lêem a Bíblia com ideias pré-concebidas, pode achar até um absurdo. Lá fala que se teu olho direito te faz pecar, arranca-o, joga-o fora. Melhor entrar no céu com um olho do que nos dois com o inferno. É uma coisa muito clara e muito simples. Imagina se teve um acidente e ali, entre perder, amputar um braço e entre salvar a vida, o que o médico escolhe? Melhor, amputa o braço, a pessoa vive sem um braço, mas não perde a vida. Então é assim a mesma coisa que Cristo está dizendo. Em Josué 23 e 6 e Provérbios 4 e 27, lá já é outro assunto. Não é assunto entre ser justo e injusto, não. É fazer menos do que está orientado para fazer e fazer mais. Sabe aquelas pessoas que não estão muito dispostas a obedecer a lei de Deus? Quando a pessoa não está muito disposta, o que ela faz? Ela inventa desculpas. Isso acontece muito em questão do sábado, né? Acredita-se que pecado é transgressão da lei e acredita-se que a lei está excluída do sábado. Por quê? Porque as pessoas vão naquelas passagens em que está para o outro, para os fanáticos, para as pessoas que acrescentavam, né? Então,
em Josué e Provérbios, diz que não devemos fazer nem mais e nem menos. Devemos fazer exatamente. Quem acrescentavam regras? Os fariseus, por exemplo. Acrescentavam regras que não podia cuspir no chão, que não podia curar os sábados, que não podia andar mais que 2 milhas. Então eram regras que não estavam descritas na lei de Deus. E aí um desleixado, uma pessoa que quer usar desculpas para não obedecer, pega essas passagens, as que servem para ela, faz vista grossa. Contrapartida, o outro lado, pega essas passagens, né, e até não liga a luz aos sábados, sendo que isso não está escrito. Deus, ele é perfeito em seus preceitos, em suas regras. E nós devemos fazer exatamente o que ele pediu, não querendo colocar mais e nem querendo colocar menos. Por as pessoas estudarem a Bíblia como ler um jornal, como ler um livro de história, ou como estudar um livro de matemática, de qualquer jeito, sem tomar cuidado com esses princípios de interpretação bíblicas e outros, por isso temos aí uma infinidade de religiões. E dentro das religiões temos uma infinidade de grupos, sendo alguns separatistas e outros não. O que isso tem a ver com o esporte competitivo? O esporte competitivo é a arma de Satanás. É o que mais forma pessoas parciais. A pessoa vem desde criança, sendo treinado na escolinha lá, né, a ser parcial. E sendo parcial, pode estudar a Bíblia a vida toda, saber a Bíblia de cor, de trás para frente, salteado, jejuar até desfalecer, que não vai adiantar nada. Não vai ter uma comunhão com Cristo, não vai entregar-se para Cristo, não vai crucificar o eu. E não adianta nada. E esportes competitivos estimula-se sempre a competição e a parcialidade, nunca a imparcialidade. Esses jogos vai de encontro com orientações divinas. Vou mencionar 3 aqui. Tais como, importa que ele cresça e que eu diminua. Jamais no esporte competitivo tem isso. Segundo, quem quiser ser o maior, que seja servo. Terceiro, não haja entre vós contenda. Observe, existe uma série de conselhos divinos que nunca se harmoniza com os jogos competitivos. Filipenses 4, 8, 9 nos diz que devemos pensar em tudo que é puro, verdadeiro e etc. Fala de sã consciência, com honestidade para si mesmo. Em um jogo competitivo, você vai pensar em tudo que é puro, verdadeiro, aonde a outra pessoa você precisa neutralizar a influência dela para chegar a um objetivo final, que é vencer? Não, você vai pensar em enganar, em ludibriar, em dar um lé, um chapéuzinho, coisas assim. Fazer de conta que vai para um lado e vai para o outro. Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás. Então, em um jogo competitivo, está adorando Satanás, sem perceber. Em 2 Timóteo 2, 24 a 26, diz que os servos de Deus devem, primeiro, não se meter em contendas. Segundo, ser brando. Terceiro, apto a instruir. Uma pessoa competitiva, ela não é apta a instruir, ela é parcial ao instruir. É paciente, disciplinado com mansidão, sensato e afastando-se dos laços do inimigo. Quem participa de jogos competitivos não está afastando-se dos laços do inimigo. Então, com certeza, não é apto para ser um servo do Senhor. De acordo com os escritos de Ellen White, confirma, em Conselhos a Pais, Professores e Estudantes, página 350, vou pedir para vocês me acompanharem, durante a noite fui testemunha do que realizaram nos terrenos da escola. Os alunos que tomaram parte da grotesca pantomima apresentada representaram a mente do inimigo, alguns de maneiras impróprias. Foi-me mostrado uma visão das coisas, visão em que os alunos estavam jogando partidas de tênis e de cricket. Foram-me dadas instruções quanto ao caráter dessas diversões. Não está falando a violência dessas diversões. Detalhe, o caráter. E outra coisa importante, elas me foram mostradas como uma espécie de idolatria, como ídolos das nações. Então, jogos competitivos é ídolos das nações. Assim como existia Baal no moderno, no passado existem os jogos competitivos, hoje é o Baal moderno. Concluindo, se uma pessoa acredita na palavra de Deus e ainda participa de brincadeiras onde reina competição e engano, ela está sendo incoerente. Por quê? Em Provérbios 26, 18 e 19 afirma que brincar com a mentira, quem briga com a mentira é tolo. E brincar com a mentira não se harmoniza em parte nenhuma com a palavra de Deus. Não se harmoniza com um cristão verdadeiro.
Agora, se uma pessoa acredita na Bíblia ainda, e ainda acredita nos escritos de Ellen White, é mais incoerente ainda, porque nos escritos de Ellen White afirma de maneira explícita que jogos competitivos é ídolo. Imagina uma pessoa participar de jogos como basquete, vôlei, futebol, e ainda dizer que acredita no espírito de profecia? Não é descrito lá por violência dos jogos, porque tem pessoas que falam, não, mas Ellen White comentava que é contra o futebol, mas é o futebol americano, que existe violência, né? Não está falando sobre violência, está falando sobre caráter. O que é caráter? Caráter é a junção, é formado de pensamentos e sentimentos. Uma pessoa faz más atitudes, o que nós já falamos? Isso é um mau caráter. As atitudes revelam o caráter. A boca fala do que está cheio o coração. Se uma pessoa tem boas atitudes, nós falamos, essa pessoa é um bom caráter. Porque o coração dela tem bons pensamentos e bons sentimentos. Num jogo competitivo, quais são os sentimentos? Sentimento de supremacia. Às vezes acha ruim que na igreja um quer ser melhor do que o outro. Mas o que nós fazemos? A igreja do futuro. Formamos crianças com espírito de supremacia. Permitimos que nossos filhos, desde criança, fiquem lá competindo, ver quem é o melhor, menosprezando o de menor capacidade. Vai ter o quê? Uma igreja doentia. Então devemos cuidar com a saúde de nossa igreja, não permitir que haja competição. E imagina menosprezar os de menor capacidade. Eu não vejo Jesus menosprezando, olha, vinde a mim os campeões, os aleijados, né? Longe de mim, não. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Imagina em um jogo competitivo, aquelas pessoas mais capazes, é logo escolhido para participar do time. Os menos capazes ficam de escanteio, né? Até se aconselha, você não quer passear lá com a irmãzinha? Por quê? Os menos capazes é menosprezado em jogo competitivo. Nós vemos que não se harmoniza de forma nenhuma com Cristo. Harmoniza mais com Satanás. Agora, e quais os pensamentos? Será que tem um pensamento em lutar pelo bem de todos? Não. Pensamentos parciais em lutar pelo bem do grupo, da equipe que você está. Você só luta pelo bem. As outras pessoas, você não quer vencer os obstáculos, você tem que vencer as pessoas. Porque você considera as pessoas obstáculos em sua vida. E Cristo jamais considera pessoas obstáculos na vida. Então nós vemos que a filosofia dos jogos competitivos não se harmoniza de forma nenhuma com a palavra de Deus. Se uma igreja, na igreja que você está, usa dinheiro sagrado de dízimo e oferta para fazer quadras ou centros poliesportivos, é a mesma coisa no passado de pegar dinheiro de Deus e construir templo a Baal. Eu quero que você medite nisso. Não sou eu que estou falando, porque o Misael está falando, se fosse um doutor, né, muitos ouviria. Não, preste atenção na mensagem. Porque se não prestar atenção na mensagem e no nome da pessoa, você com certeza no passado ia rejeitar Cristo. Quem é Cristo? Quem é João Batista? Né? Estude mais sobre o assunto. Considere cada detalhe. Apelo a todos a abandonar esses ídolos disfarçados. Pois se uma pessoa é competitiva, ela pode ler a Bíblia que não vai fazer influência na vida dela. Devemos tirar aquilo que faz com que a palavra de Deus perca a influência em nossa vida. O meu conselho é para não ter uma religião parcial. Não ter uma religião parcial. Ter uma religião imparcial. Convido a todos a temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. Adorai somente a Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas.